Feliz em vê-los novamente. Bom, vamos dar início aí ao período da tarde. Vou inicialmente chamar o primeiro palestrante da tarde, que é o Dr. José Antônio Carlos. Ele é economista, formado e pós-graduado pela Faculdade de Economia da Administração da USP, Universidade de São Paulo. Tem como área de atuação a inovação em governo, gestão de conhecimento no serviço público, métodos e técnicas gerenciais orientados para inovação e estímulo à criatividade no serviço público e uso das novas tecnologias para aprimoramento dos processos de trabalho em governo. Certamente um assunto dos mais relevantes, por tudo que nós ouvimos até o momento, em que é necessário ter, sim, uma administração inovadora, voltada aí a resultados, em busca aí da melhor eficiência. Então eu passo aí a palavra para o Dr. José Antônio Carlos para as suas considerações. O senhor prefere o microfone que estão ouvindo? Né? Bem, meu novo boa tarde, então, a todos, agora sendo gravado. Eu queria primeiramente agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Acho que posso chamar todos de vocês, né? Meu cabelo branco dá essa segurança de poder chamá-los de vocês. Agradeço aqui ao presidente Lobe pelo convite, ao Silvio Aleixo, a turma da capacitação, que já me conheço. Eu trabalhei no CEPAM por 2 anos, no passado, fui superintendente, e voltar aqui para mim é sempre uma coisa até emocionante, porque a gente revê amigos que deixou aqui, pessoas que, na verdade, significam tudo para quem trabalha na administração pública. Deixar amigos, né? Isso aí eu acho que é a marca de qualquer administrador público, desde o administrador mais burocrático, como é o nosso caso aqui dentro do escritório, até o prefeito, vice-prefeito, a turma que trabalha nas prefeituras. Isso eu acho que é muito importante. E nós vamos falar aqui com vocês hoje sobre uma questão que foi... Eu não estava aqui de manhã, mas eu estava assistindo a palestra, e tanto o Lobe falou logo no início, como o Montoro, que foi o último a falar pela manhã, mencionou a necessidade da gente procurar formas alternativas de trabalho, né? Inovar. O Montoro até falou sobre a desindustrialização, né? Que está sendo compensado pelo nível de serviços. E, obviamente, esse processo de desindustrialização, ele se dá no mundo todo, menos na China, que é para onde está indo toda a indústria, né? Portanto, é um fenômeno global. E isso impacta, obviamente, os municípios, o impacto do estado de São Paulo, e nos traz um novo quadro, que eu diria que é um quadro de problemas e de oportunidades. Então, nós vamos conversar sobre isso. Se por um acaso vocês quiserem me interromper no meio da palestra, não há nenhum motivo para que não o façam. Eu estou aqui à vontade para esclarecer. Se falei alguma coisa que vocês não entenderam, fiquem à vontade, porque o nosso interesse aqui é trocar um pouco de experiência, trocar um pouco de conhecimento com vocês. Bem, são 10 dicas, então, pelo menos vocês já podem ficar aliviados, não são 100 dicas, certo? Não são 200 dicas, estou falando sobre 10 dicas. Mas, em compensação, antes da primeira dica, eu queria falar algumas coisas para vocês. O mundo mudou drasticamente no século XXI. Quer dizer, não começou no século XXI, ele veio mudando já no final do século passado, e agora se cristaliza mais uma nova sociedade, que alguns chamam de sociedade do conhecimento, economia do conhecimento, sociedade pós-industrial, terceira revolução industrial. Cada autor gosta de chamar do seu nome, porém a realidade é uma só. Nós estamos saindo de uma economia marcada pela indústria para uma economia marcada pelo conhecimento. Quando a gente fala em serviços de alta categoria ou em serviços, nós estamos falando sobre bens imateriais. A indústria trabalha com bens materiais. Então, esta mudança ela é muito importante porque ela traz problemas, como a gente já viu, problemas de arrecadação, mas ela também traz muitas oportunidades. É a questão do limão ou da limonada, ou do problema da oportunidade. Eu, como torcedor do Santos Futebol Clube, creio que aqui sejamos a maioria, né? Pelo menos eu vi um ali. O fotógrafo vai caprichar aqui porque é santista, isso é muito importante. Acho legal ter santista. Tem mais algum aqui?
olha, é praticamente uma maioria qualificada. Tá, ó, tá perfeito. Então, o que eu ia dizer, eu como santista sou um otimista, porque eu comecei a torcer para o Santos, a minha família tem uma parte que é de Santos, antes do Pelé. Então tinha tudo para dar errado. Mas, efetivamente, não sei se fui eu ou o Pelé, demos ao Santos uma outra dimensão. O Santos, até hoje, ele está conquistando títulos. Eu achava que depois do Pelé a coisa ia secar, mas então isso me trouxe esse otimismo redobrado que eu trago aqui para vocês. Então, por que eu estou falando de forma otimista? Primeiro porque os prefeitos, os 645 prefeituras do estado de São Paulo, esse número é o mais atual mesmo, né? Não estou incorrendo em nenhuma imperfeição, porque isso aí houve uma variação de acordo com o último censo, né? Mas acho que são 645 municípios. E os prefeitos de São Paulo, eles já são, por natureza, devem ser mais otimistas do que os demais. Por quê? São Paulo tem o maior mercado do Brasil, São Paulo tem as melhores universidades, São Paulo tem a melhor infraestrutura. E outras coisas mais, que a gente não vai ficar falando para não dar ideia daquele paulistano que fica o espírito dos bandeirantes. Mas, efetivamente, eu estava conversando com o meu amigo do Tribunal de Contas, ele estava me dizendo, São Paulo é um país dentro de um outro país. Efetivamente, a pujança econômica é muito grande. Então, se por um acaso existem problemas para todos os, acho que são mais de 7 mil municípios, para os 645 municípios de São Paulo, eu diria que as oportunidades superam fartamente os problemas. Obviamente, isso não significa um mar de rosas, que a partir de amanhã vocês retornam para as municipalidades e não tem mais problema de creche, não tem mais problema de alagamento. Isso não existe. Porém, se nós soubermos aproveitar as oportunidades que podemos acessar, nós teremos um município novo. Para isso, a gente precisa persistir, mudar alguns paradigmas, que nós vamos falar um pouco sobre essas 10 dicas, quais seriam. Primeiramente, essa questão da desindustrialização, ela já muda o paradigma. Hoje, o negócio não é atrair indústrias, é atrair talentos. Porque um talento, isoladamente, ele traz para o município um poder de receita muito grande. Agora, o talento não vai para qualquer município. O talento procura os municípios que lhe deem melhor condição. E, obviamente, como eu disse, eu caio lá em cima. Os municípios de São Paulo, relativamente aos outros municípios do Brasil, com honrosas exceções, ele oferece um quadro de melhor acesso a essas facilidades que os novos, digamos, essas startups, empresas embrionárias, né? Esse pessoal quer algumas condições que lhe sejam dadas, que não são incentivos fiscais. É um outro tipo de vantagem que ele quer. Uma delas, com certeza, é a qualidade de vida. Existe aqui em São Paulo, quem mora aqui na capital, como é o meu caso, e aqui dentro da Universidade de São Paulo mesmo, é uma universidade muito disputada, mas de uns 10 anos para cá, tem muitas pessoas que preferem trabalhar no interior do estado, no interior do Brasil, do que vir trabalhar em São Paulo. Às vezes tem cara que vem fazer concurso aqui na universidade, na hora que ele vai entrar na cidade universitária e gasta 1 hora para entrar, ele fala, não vou fazer concurso. Motorista, por favor, dá a volta que eu estou indo embora. Por quê? Nós somos, aos poucos, perdendo qualidade de vida. E para o talento, isso é muito importante. Se ele está iniciando uma carreira, ele precisa de muito conhecimento, pouco capital, ele quer ter algumas condições que nós vamos conversar aqui na sequência. Como eu estou falando sobre inovação, convém a gente discriminar ou definir um pouco o que é inovação. Até recentemente, mais especificamente até 2005, quando foi lançado esse novo manual de Oslo, um manual que tem disponível na internet. Se vocês depois tiverem interesse, eu posso passar aqui para que vocês possam baixar aqui no site do CEPAM, está em português. E esse manual é o maior banco de dados sobre inovação que existe no mundo. Ele reúne experiências praticamente do mundo todo e está vinculado à Organização dos Estados, a OECD. É uma comunidade que envolve os países mais ricos da Europa. E
nesse manual, pela primeira vez, se fala em um novo tipo de inovação, que é a inovação organizacional. Antes, inovação estava associado a processo produtivo, um novo produto ou um novo processo produtivo. Obviamente, isso interessa às empresas que estão instaladas em cada um dos municípios. Eles precisam estar sempre se atualizando em termos de processo e produto, porque isso muda muito rapidamente. Agora, para a prefeitura em si, a inovação que interessa é a inovação organizacional. É sobre essa inovação que a gente vai conversar um pouco agora. O que vem a ser inovação organizacional? É a utilização de novos métodos, técnicas e ferramentas. Para quê? Primeiro, para abrir as janelas da prefeitura para o futuro. As coisas hoje mudam muito rapidamente. Se nós fôssemos prefeitos lá na época de século XVII, século XVIII, o prefeito podia tirar uma soneca de 10 anos, quando ele voltasse para a prefeitura estava tudo parecido. Ocorre que isso, se o prefeito hoje tirar uma soneca de 10 minutos, já derrubaram uma árvore, ele já vai ser indiciado pelo IBAMA. Então, não pode bobear. A dinâmica hoje é completamente diferente. Nós temos uma velocidade completamente diferente. Então, nós temos que estar com a prefeitura atenta para o futuro, porque é um momento de mudanças. Esse momento não acontece toda hora. Como eu disse a vocês, nós tivemos 3 grandes momentos de mudança. Quando se iniciou a era agrícola, após um período grande de degelo, o homem aprendeu a semear. Depois, quando começou a era industrial, e agora, quando começa a era do conhecimento. Infelizmente ou felizmente, nós estamos vivendo um desses momentos de turbulência. E isso implica em que nós repensemos o jeito de trabalhar. Isso vale tanto para governo quanto para a iniciativa privada. Vale tanto para o governo no seu nível municipal, estadual, federal, as organizações, Tribunal de Contas, vale para todas as entidades governamentais. Segundo, estimular a satisfação no local de trabalho. Boa tarde. Quando a gente fala em serviços de alta categoria, serviços sofisticados, que daqui a pouco eu vou nominar para vocês, a gente precisa entender que é um tipo de pessoa totalmente diferente. Esse funcionário, ele precisa ter satisfação, ele precisa ir trabalhar feliz. Hoje em dia, existem até cadeiras nas melhores universidades do mundo falando sobre satisfação e felicidade no local de trabalho. Isso não é à toa, porque se você for trabalhar numa era do conhecimento de forma infeliz, você não vai produzir. Você pode ficar lá 365 dias, ser o primeiro a entrar e o último a sair. Pode se aposentar, ganhar uma caneta, cumprimentos, mas pode ser que você não tenha tido um momento só de felicidade e deixado uma só ideia para o município. Isso não precisa, ou melhor, mais do que isso. Eu não vou dizer que isso não precisa. Obviamente, o médico tem que dar o plantão na hora em que ele é chamado. Mas não adianta só ele dar o plantão se ele não souber se relacionar com a comunidade, não souber identificar algum problema do hospital no qual ele trabalha. Então, isso tudo está mudando muito rapidamente e a inovação organizacional visa estimular a satisfação no ambiente de trabalho. A inovação governamental, a inovação organizacional, também visa melhorar o acesso ao conhecimento externo. Hoje, nunca houve na administração pública um número tão grande de informações à nossa disposição. O problema nosso hoje, e isso é muito recente, é discriminar informações, porque todas estão disponíveis praticamente na internet. Então, a gente não pode ignorar essa realidade. Nós temos muita informação, e muita informação boa, muita informação de qualidade. Eu acho que hoje existe um assessor em cada municipalidade que não cobra nada, mas que é muito bom, que é o tal do Dr. Google, e ele precisa ser utilizado fartamente, precisa saber utilizar isso daí. A outra, digamos, demanda da inovação organizacional é reduzir custos. Muitas vezes nós temos dentro das próprias prefeituras unidades que replicam certos tipos de serviço. Por quê? Porque essas áreas não se conversam, essas áreas não estão devidamente oxigenadas horizontalmente, porque elas foram criadas de acordo com os padrões da indústria. A indústria fez isso, ela especializou tudo.
Ela dividiu tudo em salinhas, só que isso não serve mais. A produtividade do trabalhador do conhecimento requer um outro ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho muito mais refrigerado, onde o contato humano seja prioritário. Não adianta o prefeito, o técnico da prefeitura, qualquer servidor público ficar trancado na sua sala hoje em dia. A cada momento que ele permanece trancado na sua sala, ele está deixando de aprender, ele está se desatualizando. E, portanto, o que nós queremos hoje em dia é trabalhar essas diversas áreas das prefeituras de modo integrado. Tudo o que eu estou falando, já existem técnicas para isso, tá? Obviamente, nós não vamos poder explorá-las todas numa palestra muito rápida, mas tudo o que está se falando aqui, existe uma documentação farta que depois eu vou pedir a vocês a gentileza de divulgar onde é que vocês podem encontrá-la. E, por último, garantir a representatividade. Quanto mais a sociedade avança de forma rápida, mais o governo precisa avançar de forma rápida, porque senão ele perde representatividade. Essa ideia muito triste de lugar onde o governo não chega, onde a polícia não entra, isso é a falência do governo. Nós não podemos permitir jamais que isso ocorra. O governo tem que ser representativo. Agora, se ele andar na velocidade de Maria Fumaça e a população andando na velocidade de trem-bala, isso não vai ocorrer. Portanto, a inovação também impõe uma nova velocidade à dinâmica municipal, né? Eu estou falando isso, vale para todas as organizações. Eu estou falando aqui prefeitura, entendam, porque é um evento dedicado, é uma jornada municipal. Resumindo, eu nem comecei a primeira dica ainda, por isso que é legal, hein? São só 10 dicas. Resumindo, inovar é ter atualização tecnológica e pessoas qualificadas e modernizadas e motivadas. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei até agora: atualização tecnológica, pessoas qualificadas e motivadas. Existe uma grande falha que eu observo. Eu comecei a trabalhar em governo já há muitos e muitos anos, há mais de 35 anos. Eu trabalho em governo, ora como executivo, ora como assessor, ora trabalhei na iniciativa privada fazendo trabalho para governo. E uma coisa eu posso dizer a vocês: uma das grandes falhas que existem é achar que você colocou o computador, o município está moderno. Isso é uma bobagem. Obviamente, você precisa estar atualizado tecnologicamente para acessar todo esse monte de informações. Mas se você não tiver pessoas qualificadas e motivadas, não adianta nada ter essa base tecnológica se você não sabe lidar com ela. Portanto, eu volto a frisar: a atuação tecnológica, a tecnologia ela é importante, mas ela vem no segundo lugar. O primeiro lugar é pessoas qualificadas e motivadas. Não adianta nem só estar qualificada, ela tem que estar qualificada e motivada. Então são 3 caminhos a percorrer. A pessoa tem que estar qualificada, só isso não basta. Ela tem que estar motivada, ela tem que saber que ela está torcendo por alguma causa. E por último, ela tem que ter a melhor tecnologia disponível. A partir disso, se começa a desenhar o que vem a ser uma inovação organizacional no setor municipal. Então, agora já iniciamos a primeira dica, tá? Não tenha medo da tecnologia. Por isso que eu coloquei aquele garotinho, porque isso não é folclore. Hoje em dia, a gente sabe quem tem filhos, netos, vizinhos, crianças, que a molecada hoje domina a tecnologia com muita facilidade. E isso, em cada um dos municípios de vocês, tem esses gêniozinhos que sabem dominar a tecnologia. Esse pessoal, eu vou dizer para vocês, para mim, o prefeito tem que aproveitar essa turma como servidor público, porque essa turma, além de dominar a tecnologia, eles não cobram nada. Eles são do tipo motivado. Eu queria mostrar alguns números para você. Portanto, a gente tem que desmistificar esse negócio de CI, de tecnologia, ser um bicho de 7 cabeças. Isso foi criado pela antiga tecnologia, quando a gente não tinha ainda tablets, celulares, computadores amigáveis. Isso veio lá de longe. Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava numa empresa chamada Serete S.A. Engenharia, como estagiário. E essa empresa mudou da Rua Augusta para o Morumbi. E não ficou pronta a comunicação visual. Eu tinha aula na USP, fui direto para lá no período da tarde. Quando eu cheguei, eu não sabia o lugar que eu tinha que trabalhar, qual era o meu andar.
Aí eu perguntei para um rapaz, que eu falei, olha, eu estou aqui fazendo a minha obra, eu não sei onde é que é. Eu comecei a subir. Aí eu cheguei num lugar que estava bacana, já estava tudo arrumadinho. Eu falei, deve ser aqui, otimista, né? Oh, deve ser aqui, meu lugar de trabalhar é esse aqui. Estava arrumado, eu fui entrando, ver onde é que, como se estagiário tivesse mesa, né? Eu fui ver onde é que estava a minha mesa, fui entrando ali, dando uma olhada, até que veio um cara mal encarado e falou, o que o senhor está querendo? Ele falou, não, meu nome é Zé Antônio, eu sou estagiário de planejamento, estou procurando meu lugar. Ele falou, aqui não é lugar de planejamento, meu amigo, aqui é a CPD, aqui é o Centro de Processamento de Dados. O senhor, por favor, põe isso daqui para fora. Eu só não mando despedir o senhor, porque nós estamos aqui em obras, eu tenho outros problemas mais importantes para fazer. Mas pode sair. Me conduziu até a porta assim, tirou para fora. Aí, é bem que não podia ser, tinha um lugar bonito assim, trabalhar um estagiário. Aí continuei andando, subi mais um andar, estava em obra, até que eu cheguei vi umas mesas com mapas, né, tabelas, falei, é aí. Fui chegando, aí uma pessoa que estava com um mapa na frente aqui, se virou, era o presidente da empresa, Dr. Isaac Milder. Aí eu falei, pronto, agora sim. O cara ameaçou, ele vai concretizar. O que o senhor quer? Aí eu falei assim, o que eu quero, eu trabalho com planejamento, estou procurando o Dr. Luiz Carlos, que é o meu superintendente, mas eu não consigo identificar aqui dentro, me desculpe, fui saindo. Aí ele falou, não, quem tem que se desculpar sou eu, porque a nossa empresa teve que mudar. Ele começou a explicar rapidamente, eu não completei aqui, eu não estou satisfeito com o tipo de relação que estou tendo com meus funcionários, minha relação é outra. Me explicou, ficou 15 minutos falando sobre das vantagens que a gente teria, restaurante, ginástica. Aí eu saí dali, falei, que legal. Aí ele me explicou ainda, me levou até o meu andar. Eu voltei e pensei o seguinte, o cara da informática me tratou como um vírus, né? Ele assinou ali um antivírus, me colocou para fora. O presidente me tratou como um recurso, como uma pessoa, ele me reconheceu como ser humano. E isso daí, eu conto essa história bastante porque mostra a diferença de abordagem. Aquele primeiro jamais vai ter funcionários satisfeitos. O que ele fez comigo, ele provavelmente fará com os funcionários dele também. Isso é uma dinâmica. E não é assim que você trabalha, principalmente na área de TI, hoje em dia. A área de TI hoje em dia é totalmente vocacionada para a criação de novos softwares, de criatividade, então o jeito de trabalhar é outro. Esse jargão da TI, ele que assusta muito essa ideia da tecnologia. Esqueçam isso. Hoje em dia, a tecnologia é totalmente dirigida pelo usuário. E esse usuário, às vezes, não tem nem 15 anos, ele já domina a tecnologia. E a outra coisa também que assusta um pouco é o fornecedor de TI. O prefeito, normalmente, encara a TI como uma coisa muito cara. E, efetivamente, até alguns anos atrás, TI era uma coisa muito cara. Mas hoje nós já temos modalidades de tecnologia que são suficientes para 90% das prefeituras, que são muito baratas. O fornecedor de TI hoje não é mais aquele fornecedor de TI de alta graduação e custos muito caros. Cabe ao prefeito procurar. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalhador do bom fornecedor de TI que precisa implantar mainframes, equipamentos de grande porte. Não há dúvida que há municípios que precisam disso. Mas não adianta você chegar numa prefeitura pequena e querer vender um computador de grande porte que vai comprometer 50 anos do orçamento municipal. Então isso não adianta. Cada caso é um caso. Há hoje em dia condições da gente implantar soluções baratas. Na minha época de estagiário, não havia. Não havia nem... Eu fui galgando o meu status dentro da empresa, até que eu ganhei uma máquina de calcular com papel, com bobina. Isso foi o máximo que eu consegui dentro da minha carreira como estagiário. Seria o tablet daquela época, tá certo? Foi isso que eu consegui. Hoje em dia, aqui no CEPAM, onde eu trabalhei por 2 anos, para meu prazer e para minha honra, nós implantamos os primeiros microcomputadores aqui da casa. Era caro. Hoje em dia, com 1/10 do que nós investimos, a gente consegue informatizar uma prefeitura. Portanto, a figura do fornecedor também hoje deve ser encarada de forma diferente. E o grande catalisador dessas mudanças todas foi a internet. A internet está para o século XXI, como as grandes navegações estiveram para o século XV. Porque as grandes navegações, elas redefiniram o mundo.
Não havia mundo de além-mar, tá certo? Aquilo se desbravou. A América foi descoberta nessa época, o Brasil foi descoberto nessa época. Então, o mapa foi redefinido. A internet fez a mesma coisa. Só que ela redefiniu isso não fisicamente, ela redefiniu virtualmente. Cada um dos 645 municípios paulistas, independente de onde estejam, eles são vizinhos. Eu posso, por um clique, conversar com outro município. Posso estar com um município aqui no Vale do Ribeira, falando com um município lá de Assis. Posso falar de leste a oeste no estado de São Paulo, inclusive com recursos como este aqui. Quem diria que nós, aliás, parabenizo o pessoal, como eu falei mal de TI aqui, o pessoal de TI do CEPAM, pela maravilha, eu assisti pela manhã a apresentação online, sensacional, por um preço muito barato. Isso era absolutamente impossível. Agora, um prefeito pode fazer isso no seu dia a dia. Ele fazer uma videoconferência com um prefeito que está do outro lado de São Paulo, para trocar uma ideia. Hoje em dia, sala de situação, o Montoro falou de manhã que existe muitos dados e pouca informação, né? Isso está espalhado. Hoje em dia, a tecnologia permite cada prefeito criar uma sala de situação bem baratinha. Uma câmera, 2 microcomputadores, tem prefeito que já faz isso, né? Com uma câmera lá na creche, outra no hospital, outra na escola, se deu fila é porque ele sabe que a coisa está indo mal. Não precisa inventar muito, não. Então você tem a sala de situação. O que precisa ter é pessoa motivada, qualificada, criativa, para pegar esse universo que está mudando muito recentemente e botar a serviço da prefeitura. A internet, só para dar a impressão que a gente, quando eu falo com molecada bem molecada mesmo, eles têm a ideia de que a internet sempre existiu. Uma vez, eu mostrei uma fotografia para a filha de uma colega minha, para o filho de uma colega minha, lá na secretaria, de uma máquina de datilografar. Para minha surpresa, ele falou: olha que coisa legal, tio, isso daqui já vem com a impressora. É um computador que já vem com a impressora. Ele achou legal aquilo ali, porque aquilo é uma peça que nunca tinha ouvido falar, não participa da cabeça dele. Então, a internet, ela surgiu em 89, no Brasil em 94. É muito rápido a contaminação. Nós temos 2 bilhões de usuários no mundo, 80 milhões de usuários no Brasil. Hoje a gente tem disponível dentro do Google 555 milhões de endereços. Todos eles são nossos vizinhos. Entre esses endereços tem empresas governamentais, tem outras prefeituras de outros países. Isso tudo está disponível com poucos cliques. E a gente precisa saber usar essa potencialidade. E volto a dizer, no próprio município, não precisa pegar nenhum PhD. Junta, eu diria assim, para os prefeitos e para a turma que trabalha na administração municipal, junte os seus talentos. Eles estão ali no município. Não existe município que não tenha talento. Temos que colocar para trabalhar a favor da administração. Ou seja, nós temos a previsão em 2014, temos 40 milhões de domicílios brasileiros acessando a internet. Nós ainda somos um país pouco conectado, mas a nossa desconexão está sendo rapidamente superada. Ou seja, nós vivemos hoje num ambiente de vizinhança virtual. Nenhum prefeito está sozinho. Ele tem uma vizinhança virtual que deve ser aproveitada. E para isso, se a internet é o grande divisor de águas, se ela é a grande navegação do século XXI, eu digo a vocês que o fundamental para qualquer administração, muitos de vocês já devem ter lido isso, né? É ler o Programa Nacional de Banda Larga. Ele é constantemente atualizado, principalmente no que compete para prefeituras em cidades digitais. Esse plano está disponível na internet também, e ali você vai saber como fazer conexão entre os órgãos públicos, implantar aplicativos de gestão, capacitar servidor público, acesso de população aos serviços do e-gov, pontos de acesso público à internet, isso tudo está nesse plano. E o prefeito pode solicitar recursos para implantar isso nas suas municipalidades. Aí é um caso gozado de quanto menor for o município, mais fácil é.
porque ele vai ter menos pontos para controlar, vai ter menos custo fixo. Hoje em dia, aquela ideia da escala que vinha da indústria, ela caiu por terra. Hoje em dia eu consigo ter pequenos municípios com acesso à última tecnologia disponível em banda larga, com financiamentos federais, financiamentos estaduais. Nós temos um plano da banda larga aqui de São Paulo, que é a banda larga popular. Tudo isso pode ser acessado por qualquer prefeito. Precisa ir atrás. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como ir atrás. Segunda dica. Já estou acabando, hein? Já faltam 8. Já estou esgotando aqui a segunda. Transformar cidadão em colaborador. Esse é o outro grande digamos, desafio que o prefeito precisa, digamos, enfrentar. É transformar cada morador do município dele em colaborador. É um servidor público complementar, com vontade, porque ninguém gosta de morar mal. Então, cabe ao prefeito, à prefeitura, trazer esse colaborador para dentro. Existem hoje, foi feito um levantamento por esse professor da New York University, professor Clay Shirk, existe 1 trilhão de horas gratuitas por ano na internet. Existem pessoas que criam programas, que criam fontes de financiamento, que criam softwares para a gestão municipal, totalmente gratuitos. 1 trilhão de horas gratuitas estão disponíveis. Aí, uma vez eu estava falando numa palestra, e alguém falou, mas daqui a pouco esse pessoal cansa de fazer coisa gratuita, começa a pegar um emprego, não há dúvida nenhuma. E outra turma vai chegar, e capaz desse 1 trilhão virar 2 trilhões. Isso veio para ficar para sempre. Hoje, a colaboração é uma característica da nossa sociedade. Haverá sempre na internet alguma fonte que pode nos ajudar de forma voluntária. O trabalho voluntário hoje é muito, muito, muito maior do que era na época em que eu fazia faculdade, na época em que eu trabalhei aqui no CEPAM. Segundo, a questão é das mídias sociais. Hoje, toda a sociedade se relaciona através de blogs, microblogs, redes sociais. Isso tudo tem que ser colocado a favor do município. Tem município que proíbe o seu funcionário de acessar a rede social. Isso é um erro crasso. Me desculpem os que fazem esse tipo de proibição, se é que ainda o façam. Porque ali é que está o termômetro da prefeitura. É na rede social. Se alguém está xingando o prefeito, eu não quero tapar o sol com a peneira. Eu quero ver por que o cara está me xingando. Quero chegar perto desse cara. Quero conversar com ele até. Quero ir para a praça conversar com o cara. Quando eu trabalhei na Secretaria dos Transportes Metropolitanos aqui, o meu secretário, Cláudio Sena Frederico, a gente tinha uma seção lá que a gente acessava todos os jornais dos 37 municípios da região metropolitana. E a maioria desancava a lenha. O CPTM naquela época ainda era muito pior do que era hoje em dia. Quando o Covas assumiu o governo de São Paulo, morriam 1 a 2 pessoas por dia, que eles andavam em cima dos trens, eram chamados pingentes. Hoje nós temos um transporte coletivo de alta capacidade, embora superlotado, como em qualquer grande capital do mundo. Então, esses jornais falavam mal, alguém chegou para o secretário e falou, secretário, precisa tirar esse negócio daqui da nossa rede, está todo mundo falando mal da gente. Aí o cara falou assim, vou tirar é você, porque eu quero saber quem está falando mal de mim. Você quer que se eu tiro, dá a impressão que eles não vão falar mais mal de mim? Pelo simples fato de eu tirar fora? Então, a outra questão que eu coloco para vocês, é importante, é ouvir a cidadania. O Montoro também falou pela manhã que nós temos canais muito formais de ouvir cidadania, às vezes se apropriado por uma pequena camada da população. Nas redes sociais isso não existe, a gente tem condições de sondar. Também existe hoje técnicas para a gente ouvir a rede social. Porque a pior coisa, como aconteceu aqui em São Paulo, é o metrô falar que está tudo funcionando bem e um cara na rede social botar um vagão pegando fogo com uma veinha saindo pela janela. Tá? Isso desmoraliza o órgão público. Nós que trabalhamos na assessoria de comunicação, de inovação em governo, a gente teve um contato, a partir desse lance, a partir desse fato, que foi um fato verídico, o metrô criou uma área de mídias sociais. Hoje em dia, entre você detectar um problema e chegar algum cara do metrô para tentar resolvê-lo,
é no máximo em 8 minutos. Por quê? Eles inverteram a equação. Não vamos tirar fora da rede social, vamos monitorar, vamos estar por dentro dela. Facebook é outra coisa. Tem muitas prefeituras que têm página no Facebook. Tem que ter, porque é uma maneira de você ouvir a população, para te xingar ou para te falar bem. Às vezes ela vai falar mais bem do que você pensa, pelo fato de você estar demonstrando boa vontade em tentar resolver um problema. São 845 milhões de usuários. O Twitter são 140 milhões de usuários. Existem hoje diversos órgãos públicos que já usam o Twitter para fazer monitoramentos e passar informação. Tá certo? Por exemplo, a Ecovias nos dá informação pelo Twitter. Isso mudou de 2 anos para cá. Antes era proibido. Agora o governo usa isso ao seu lado e as prefeituras também podem fazê-lo. Por quê? Porque nós temos hoje dispositivos móveis, desde telefone celular a smartphone até tablet. Nós temos 5 bilhões de usuários no mundo. 256 milhões de usuários no Brasil. 47 milhões de pessoas acessam a internet por smartphones no Brasil. Acessar a internet pelo smartphone é a mais inclusiva maneira de eu colocar a população dentro da internet, porque é a mais barata. Nós tivemos aqui em São Paulo, ainda temos postos de acesso a São Paulo, muitos municípios têm isso. Eu diria que a futura geração vai usar mais o acesso através do smartphone. Ele é mais barato e mais inclusivo. Em 2015, 788 milhões de usuários vão acessar a internet por dispositivos móveis. Isso aí é uma informação. O que o prefeito tem que fazer? Ele tem que considerar isso no seu plano de trabalho. Aliás, até plano de trabalho, hoje em dia, a gente tem pela internet, que tem um trabalho aqui do CEPAM, que é um método para governar. Não sei se todo mundo, vocês conhecem esse trabalho, um método para governar? Peguem, está no site do CEPAM. Pegue isso daí. Isso aí é um senhor consultor a custo zero. Esse trabalho foi feito, acho que há uns 2, 3 anos atrás. É um trabalho que me daria muito orgulho de ter participado dele. Tal a utilidade que ele tem. Então, esse plano, aqui mostra como fazer um plano, como identificar problemas. Está tudo escrito nesse trabalho, muito bem feitinho, que vão identificar, vão ajudar vocês a botar essa realidade no plano de vocês. Para vocês verem como isso muda rapidamente. Não sei se vocês já viram essa fotografia do conclave em 2005, quando era a eleição do Papa que renunciou, né? Ali do lado direito eu botei um círculozinho de uma pessoa com um celular na mão. Agora no conclave de 2013. Isso significa alguma coisa. Dá para você deixar passar uma mudança dessa tão rápida, em 8 anos? É a vela do conhecimento. Bem, dica número 3. Volto a falar do Papa. O Papa está participando muito dessa apresentação. Vocês observem, esse aí é o Papa na época em que ele era bispo de Buenos Aires. Ele ia trabalhar de metrô, né? Porque ele diz uma coisa muito certa: como é que eu vou sentir meu município se eu não tiver contato com a minha cidadania? E ele, todo dia, tem um monte de fotografia dele na internet. Cada vez que você vê um bispo do lado, você vai se confessar. Você quer falar alguma coisa, ou o bispo está faltando alguma coisa, vai reclamar. E ele está ali, porque ele falou que a função dele é essa mesmo. Tomara que ele consiga manter e transportar para o Vaticano esses mesmos princípios, que aparentemente ele quer levar a ferro e fogo. 4. Juntar ideias e pôr para funcionar. Eu vou falar também como é que a gente pode utilizar isso nas prefeituras. Primeiramente, as ideias vêm dos funcionários e da cidadania. Não existe ideia maluca que venha de quem não conhece a realidade municipal. E quem melhor conhece a realidade municipal? O servidor público e a cidadania. Antigamente, nós não os ouvíamos. O funcionário a gente não ouvia porque ele ficava preso numa caixinha fazendo só a função dele. Ele assinava aquela petição e acabou. Não quer saber se aquilo vai salvar a vida ou vai matar alguém, porque ele era desconectado da realidade. A indústria gerou pessoas assim.
Nós todos fomos gerados por isso, de dividir o conhecimento. Cada um faz uma pequena parte. O Edgar Morin, um filósofo francês, ele fez um estudo mostrando que quando houve uma contaminação por sangue contaminado, que um monte de gente contraiu AIDS na França, e isso veio se desenrolando por muitos e muitos anos, e eles nunca conseguiram condenar alguém para penas muito grandes. Por quê? Porque a divisão do problema é tão grande que ninguém tem a responsabilidade sobre o todo. O cara fala, não, eu só falei que estava certo aqui a embalagem. Eu não sei se daqui dentro tem sangue contaminado. O outro fala, não, eu só vi que comprou pelo preço mais baixo. Cada um vai se desvencilhando. Nós não temos... A ideia de que dividir o trabalho nos dá responsabilidade é totalmente ao contrário. Dividir o trabalho nos tira a responsabilidade. Então nós temos que reconduzir até lá. E quem pode me ajudar a fazer isso? Hoje em dia nós temos um monte de organizações sociais, ONGs, que foi também citado no período da manhã, nós temos os CIPs que trabalham para município, pessoal que quer melhorar o governo. Tem louco, moleque louco que quer fazer isso, eles se formam para melhorar o governo. É um novo princípio de cidadania. Existem as chamadas organizações sociais. Organizações sociais são organizações capitalistas, mas que têm na missão social um dos seus valores inquestionáveis. Existe um site da Artemisia, que se vocês colocarem lá no Dr. Google, Artemisia, vocês vão ver todos os serviços que eles já apoiam, financiam. E tem o CEPAM, tem a área aqui da Silvia Salgado, que trabalhou comigo aqui, que tem esse arcabouço de ideias que podem dar certo. Usem isso tudo, usem a seu favor isso daí. Eu estou atrasado? Você está ameaçador aí? 5 minutos? Desconta dos meus 5 minutos, por favor. Alô? Que beleza, hein? Zerou meu tempo, hein? Faltam 15? Ah, então tá beleza. Ela me ameaçou aqui, tá bom. Bem, vai dar, porque eu vou dar uma acelerada aqui no final. Mas queria falar do poder da cidadania mudar o mundo. Isso é... Porque quando uma pessoa fala, a pessoa é um sonhador, um santista maluco, já com Alzheimer. Não, eu queria mostrar para vocês situações reais. Essa menina aí, não sei se eu já ouvi falar dela, ela chama Martha Payne. O apelido dela é Veg, porque ela é vegetariana. Ela nasceu na Escócia e a profissão dela é estudante e blogueira. Tem 10 anos. Ela mora numa fazenda no interior da Escócia. E ela teve uma aula de jornalismo e chegou para o pai dela e falou, pai, eu quero ser jornalista. Ele falou, legal, estuda que você vai ser jornalista. Ele falou, não, eu quero ser jornalista amanhã. Não, irmão, você tem 9 anos, como é que você quer ser jornalista? Não, eu quero ser jornalista. Aí o pai falou, faz um blog. O que é blog? Aí explicou para ela. E sobre o que eu vou fazer? Ela falou, não sei, você escolhe um negócio. Ela falou, vou fazer um blog sobre a merenda, que a merenda na minha escola é muito ruim. Tem muito carboidrato, não tem nem um pouco de verdura, é suja, eu vou fazer um blog sobre isso. Ela começou a fazer, começou a ganhar notoriedade. Obviamente, quando a pessoa ganha notoriedade falando mal da escola, a diretora tentou proibir. E aí ela já tinha aparecido num programa de televisão, foi uma convulsão. O ministro da Educação teve que pedir desculpas para ela, dizer que ela continuaria fazendo o que ela bem entendesse. E, obviamente, a escola tratou de melhorar a sua merenda. Isso começou a ser um fenômeno mundial. Hoje em dia, se vocês entrarem no site dela, que chama Never Seconds, vocês vão observar que existem mais de 1 milhão de escolas no mundo todo que fazem sites semelhantes. Mas isso não é tudo. Aí ela falou assim para o pai e para o avô, olha, eu melhorei a merenda, mas eu também andei pensando que tem um monte de gente no mundo que não tem sequer merenda. Eu não podia fazer alguma coisa? Então ela foi atrás de um site de apoio à alimentação em países carentes, em países onde a fome predomina, que chama Just Giving. Ela entrou nisso daí e captou 130 mil libras, 1.860% acima do que ela achava que iria captar. 404 mil reais. Hein? Que prefeitura boa, se isso aí entrar no caixa, 404 mil reais.
E com isso, ela montou uma cozinha industrial em Malawi. Foi para lá, ela passou a ser uma heroína nacional. Ela foi na inauguração dessa cozinha, leva o nome dela, produz 2.000 refeições por dia. Então vocês observem uma garota que teve uma aula de jornalismo, aonde ela chegou. Isso mostra o cidadão e o funcionário de vocês, aonde vocês podem chegar. Ela gastou algum tostão com isso? Ela fez alguma coisa? Pelo contrário, ela captou recursos. Hoje existe um mundo de fundos disponíveis na internet, que o prefeito às vezes ignora, e que são muito fáceis de se obter se você tiver uma causa boa e justificada, como é isso daí. Como essa daí. Dica 5. Estimular a economia criativa. A internet facilita o trabalho à distância, facilita o trabalho criativo. Então, existe um monte de trabalhos. Eu vou também recomendar aqui um trabalho feito pela Fundap, chama-se Economia Criativa. Eu acho que toda prefeitura tem que ler esse livro aqui. Está à venda lá na Fundap, Economia Criativa. Fala um pouco sobre a renda que vem da economia criativa. Arquitetura e design, artes performáticas, artesanato, artes plásticas, audiovisual, desporto, edição e impressão, ensino e cultura, informática, patrimônio, pesquisa e desenvolvimento, publicidade e propaganda. Isso é só uma parte pequena. Existem várias atividades do setor terciário, atividades de serviços de alta sofisticação, que garantirão à prefeitura que conseguir implantá-la um adicional de receita que é maturável rapidamente, a partir da ideia de que tudo começa com uma boa infraestrutura de banda larga. Tá? São Paulo tem boas estradas, os portos de São Paulo movimentam a maioria da carga do país, mas se nós não tivermos uma infovia, a via onde circula a informação, aquele município permanece alheio e perdendo essas oportunidades. Dica 6. Melhorar a prestação de serviço usando as novas tecnologias e mídias sociais. Como eu disse a vocês, os smartphones, hoje em dia, invadem. Lá vem ela de novo pegar o microfone. Aplicativos gratuitos para a gestão de cidades. Está cheio. Tem mais de 10.000 aplicativos para a gestão de cidades. Ou iPhone ou no Android. E vai ser lançado agora, na sexta-feira passada, a assessoria na qual eu trabalho, que depois eu vou deixar o endereço, nós fazemos uma vez por mês um evento chamado Inova Day. Vocês estão convidados a aparecer tanto na Rua Boa Vista, onde ele ocorre, num auditório parecido com esse, como assistir pela internet. Gostaria depois que vocês efetivamente assistissem, uma vez por mês, toda última sexta-feira. E na última sexta-feira nós tivemos lá o Mauro Montorim, que é um publicitário. Ele vai lançar agora, no dia 18, um software chamado Minha Cidade Digital. E vai entregar isso para todas as prefeituras. E a população vai dizer o que é bom e o que é ruim em vários setores de atividade. Isso vai ser lançado no dia 18 num grande portal. Ele não quis dizer qual é esse grande portal, mas disse que todas as prefeituras terão oportunidade. Então fiquem atentos com este software Minha Cidade Digital. Ele já tem uma versão beta que chama MyFunCity. Ele lançou, como ele queria recurso internacional, ele deu o nome primeiro de MyFunCity, Minha Cidade Divertida. Se vocês entrarem lá no Android ou no iPhone, já tem esse aplicativo. Vocês podem até ir testando, chama MyFunCity, mas ele vai lançar oficialmente no Brasil no dia 18 de maio. Câmeras, sensores. Hoje em dia existe uma infinidade de tecnologias a preços muito competitivos que podem auxiliar o prefeito na atitude de zelar pela sua cidade. A outra também é fazer com que a operação da prefeitura, a operação interna, financeira, a operação administrativa, também existe hoje uma série de aplicativos gratuitos que nós não tínhamos até alguns anos atrás. Isso que eu estou falando agora seria impossível falar para a geração que antecedeu vocês na prefeitura. Não tinha essa, entre aspas, moleza. Vocês têm mais problemas, mas também têm mais oportunidades. Dica 7. Ponha a administração para conversar. Isso também o Montoro falou pela manhã. Às vezes as pessoas ficam cercadas, diversas secretarias, né? Uma não conversa com a outra.
O prefeito tem que acabar com esse monte de muro, com esse monte de divisão. Ainda que administrativamente, até por compromissos políticos, você tenha que às vezes manter algumas secretarias, põe o pessoal para conversar. Um problema de droga não é um problema de polícia só, não é um problema de serviço social só, não é um problema médico só, é problema de todo mundo. Então não adianta tratar isso sem ouvir todas as partes interessadas. Aí, como é que você faz isso? Criando conselhos, comitês, níveis decisórios horizontais, onde todo mundo dê a opinião. Porque senão você não consegue, dá a impressão que você vai tratar o problema, na verdade você vai aprofundar o problema. E, obviamente, lá atrás eu já falei que você tem que ouvir a comunidade. Então, botando a tua turma para conversar, e a turma lá de fora, o cidadão, para participar da administração, com certeza, o prefeito, por mais crassos que sejam os problemas, e a gente sabe que são muito crassos em alguns municípios, ele vai ser identificado pela população como alguém que está tentando resolvê-los. Vai se mostrar para a população. Isso é super importante, que o prefeito saia da sala. E os prefeitos já fazem isso melhor do que os governadores, melhor que o presidente da República. Mas é sempre bom lembrar, o prefeito tem que estar perto da sua população. Dica 8, comprar bem. O prefeito, se ele comprar bem, ele já tem uma boa diminuição das suas despesas, porque a maioria das prefeituras ainda tem problemas nas compras. Eu estou falando apenas de prefeituras de gente de bem e bem intencionado, que é 99% da nossa turma. É para isso que é com essa turma que eu quero me relacionar. Então, o que é? Hoje o Estado tem a Bolsa Eletrônica de Compras, tem o site www.caditerc.sp.gov.br, que tem preços praticados de 18 serviços, segurança armada, segurança desarmada, limpeza hospitalar, está tudo lá. Isso antigamente era um sufoco para um prefeito conseguir isso. Isso está lá gratuitamente, é só baixar. Isso é feito pelo governo de São Paulo com o apoio da FIA. E cada mês ou cada período, novos serviços são introduzidos. Está à disposição de vocês. Pregão, sanções. Às vezes você está com medo de contratar uma empresa, vai lá na lista de sanções. Será que o cara ele sempre pinta para o prefeito um quadro maravilhoso? E aí você pergunta, onde é que você implantou isso? Aí o cara fala, bem, vamos ver, peraí, nós estamos começando agora, o senhor vai ser o primeiro. Vai lá no quadro de sanções, vê se essa empresa já não foi punida. Isso que eu chamo de sala de situação. 2 computadores, uma câmera. Não precisa muita sofisticação, não. Uns 2 ou 3 moleques que entendam bem do assunto, fazem para o prefeito uma sala de situação que seria impossível fazer até alguns anos atrás com pouco dinheiro. Dica 9. Transforme seu município em uma grande escola. O que nós sabemos hoje vai estar obsoleto daqui 4 anos, daqui 8 anos. Então, por favor, transforme o município numa escola. O que vem a ser transformar o município numa escola? Use todos os cursos que o CEPAM puder ministrar, que a Fundap puder ministrar. Tem municípios que têm escolas de governo, intercambiem conosco. Nós temos um monte de trabalho para o município feito à disposição. Agora, a gente faz uma questão muito forte nos cursos que a gente ministra aqui em São Paulo. A gente não dá curso excessivamente teórico, porque nada irrita mais um prefeito ou uma prefeitura quando vem um cara falar sobre um assunto que não tem não tem nada a ver com a realidade municipal. Então, os cursos que a gente tem que ser que são os cursos que o CEPAM normalmente faz, e a Fundap fazem, são orientados à aplicação. Ele faz ao contrário. Qual é o problema que você tem? Então, eu vou te ensinar a resolver. Não vou falar sobre uma teoria em geral, que depois acaba não tendo problema para resolver aquela teoria que eu apliquei. E, por fim, criar uma marca para o seu município. Use tudo isso. Faça um concurso, senhor prefeito, dentro do município de você, pegando o seu servidor público, a sua cidadania, faz um concurso para criar uma marca para o município. Dê um abraço, que com certeza o município vai ficar contente de saber que você apareceu numa fotografia com o prefeito e que o slogan do município foi criado por ele. Não precisa gastar um centavo. O reconhecimento é a melhor moeda, principalmente no município. Se ele souber que aquele slogan... Por que eu estou falando de criar uma marca? Porque são 645 municípios. Para quem está olhando de fora, é tudo uma coisa só.
Tire o teu município do anonimato, coloque uma marca, põe a tua turma para pensar, faça lá um concurso, existem técnicas para isso também, o CEPAM ensina, a Fondap ensina, isso tudo é fácil de fazer, volto a dizer, dadas as condições que nós dispomos hoje em termos de tecnologia e custos. Muito obrigado, eu convido vocês a nos conhecer melhor nesse site www.igovsp.net, é o site da assessoria onde eu trabalho. Tudo que a gente tem de cursos, informações para a administração pública está lá dentro. É tudo gratuito, possível de ser baixado, tem depoimentos, tem palestras, inclusive essa palestra que eu mencionei há pouco do Cidade Digital, que vai ser inaugurado no dia 18, está lá a partir da semana que vem, se vocês quiserem assistir, baixar. A nossa, nossa coordenadoria, ela faz questão de utilizar, no máximo possível, softwares gratuitos. E segundo, que todos os resultados dos nossos trabalhos sejam baixados pelas prefeituras, pelo cidadão, pelo funcionário público, também de forma gratuita e muito simples. E se vocês quiserem conversar conosco, dentro do www.igovsp.net existe um contato, nós estamos totalmente à disposição. Nessa apresentação tem o e-mail nosso e será um prazer se a gente puder, no futuro, continuar aprofundando o nosso contato, porque eu acredito muito que a modernização do Brasil passe pelos municípios. Ela não virá de cima para baixo, ela virá de baixo para cima. Muito obrigado.